Bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, o canal que discute filosofia, ciência, política e muitas outras coisas. Na exposição dialogada de hoje, eu vou começar uma conversa com vocês sobre Bernie Sanders e por que eu entendo que a candidatura dele em 2016 à presidência dos Estados Unidos foi um exemplo de como um pensamento progressista e de esquerda deve se reorganizar nesse mundo de hoje. Acredito que a candidatura de Bernie Sanders tem muitas lições a dar à esquerda brasileira e esse vídeo busca defender a ideia de que a esquerda brasileira deveria adotar muitas das estratégias e das ideias que Bernie Sanders demonstrou ao longo de sua candidatura em 2016. Bem, esse vídeo de hoje vai tratar um pouco da história de Bernie Sanders. Bernie Sanders, para quem não sabe, é o congressista com mais longo período de independente no Congresso dos Estados Unidos. Ele, embora nascido em Nova York, no Brooklyn, ele foi prefeito 3 vezes da cidade de Burlington, em Vermont, no estado de Vermont. E o interessante de como ele chegou a ser prefeito é que ele acabou fazendo, na realidade, uma coisa que alguns autores, como Chantal e Mouffe, falavam em um texto chamado Radicalização da Democracia, uma estratégia socialista. Bernie Sanders basicamente conseguiu unificar os movimentos sociais progressistas, tanto o movimento negro, o movimento ambientalista, o movimento sindical de trabalhadores. Ele conseguiu fazer isso. Bem, como é que ele conseguiu? Ele era ligado a movimentos pacifistas desde os anos 60, ele esteve na marcha dos direitos civis com Martin Luther King, mas ele não tinha ainda uma carreira política. E ele, na verdade, foi convencido pelo pessoal das organizações sociais lá de Burlington, em Vermont, no estado de Vermont, a se candidatar. E uma das coisas que ele se candidatou e inicialmente fracassou, mas uma das coisas que ele foi fazendo foi colocando esses movimentos para conversarem e foi buscando construir elementos de identidade entre os movimentos, causas comuns que os diferentes movimentos sociais poderiam aderir. E ele colocou esses movimentos para conversar, foi convencendo eles a aderir a causas comuns e deu certo. E na candidatura que ele foi eleito pela primeira vez em Burlington, Vermont, ele conseguiu justamente essa unificação dos movimentos. Ele foi reeleito ainda 3 vezes. Depois ele foi candidato ao Senado dos Estados Unidos, pelo estado de Vermont, foi eleito. E hoje tem uma aprovação em torno de 82% no estado. E é o político considerado mais popular dos Estados Unidos, com aprovação acima de 60%. Né? Num período onde os políticos americanos estão tão criticados, né? Na eleição entre Trump e Hillary Clinton, o grau de rejeição histórico que ambos tinham faz as pessoas pensarem que não existem alternativas políticas, mas Bernie Sanders continua extremamente popular. Alguns podem estar pensando, mas por que ele perdeu para Hillary as primárias? Bem, vamos lembrar que Hillary Clinton tinha sido primeira-dama de um presidente extremamente popular, Bill Clinton, é uma pessoa extremamente conhecida, foi senadora pelo estado de Nova York, que também dá muita visibilidade, tem um apoio maciço das corporações, quer dizer, uma das pessoas que mais arrecada dinheiro das grandes corporações, e a família Clinton arrecadou mais de 3 bilhões de dólares. Então, Hillary tinha o nome que era bastante conhecido. Toda a estrutura do Partido Democrata apoiou Hillary nas primárias, quer dizer, praticamente todos os senadores, com 2 exceções. O Congresso majoritariamente apoiou Hillary, e mesmo assim Bernie conseguiu mais de 40% dos votos. Então, diante desse cenário, na verdade, o desempenho de Bernie é absolutamente espetacular. Porque toda a conjuntura, todo o cenário, ele sinalizava numa vitória esmagadora de Hillary Clinton. E, na verdade, o Partido Democrata teve que recorrer a trapaças para garantir a vitória. Coisas como fechar primárias para independentes, né? As primárias americanas, a maioria delas são abertas para os independentes, pessoas que não estão nem filiados como democratas ou republicanos,
mas uma das estratégias foi dizer, não, nessa primária aqui você precisa mudar sua filiação para democrata, e você tem que fazer essa mudança 6 meses antes da votação. E eles fizeram essas mudanças coisa de 8 meses antes das eleições. Quer dizer, muitas pessoas não mudaram sua filiação e acabaram não podendo votar em Bernie Sanders, sendo que Bernie tinha majoritariamente o voto dos independentes. Então, muitas foram as estratégias. Marcar os debates para o mesmo horário de jogos de futebol americano, para garantir que os debates teriam pouca audiência. Dona Brasile, que trabalhava na CNN, deu perguntas que estavam pré-gravadas para o debate para a equipe de Hillary Clinton. Isso levou ela, inclusive, a ser demitida. Ela que já havia sido presidente diretora, né, do Partido Democrata. Então, Debbie Wasserman Schultz teve que favorecer tanto Hillary Clinton, tinha tantos e-mails provando que ela conduziu uma primária com muita corrupção, que ela, antes da convenção democrata, ela acabou pedindo demissão da direção do partido quando os e-mails do WikiLeaks vazaram. Quer dizer, muita coisa foi feita nos bastidores e do ponto de vista institucional para garantir que Hillary Clinton ganhasse. Bem, então, quais são os elementos que diferenciam a trajetória de Bernie Sanders? Um elemento muito interessante que diferencia a trajetória de Bernie Sanders e que eu quero tocar agora nesse vídeo é que Bernie Sanders não aceitou o dinheiro de grandes corporações. O financiamento da campanha dele se deu praticamente exclusivamente através de pequenas doações das pessoas. E ele arrecadou uma quantidade absurda de dinheiro, eu vou colocar os links aí na descrição, mas ele garantiu uma campanha extremamente competitiva, com bastante dinheiro, que o dinheiro inclusive foi usado depois da campanha na construção do site Nossa Revolução para manter esse ativismo vivo, e ele conseguiu com isso uma viabilidade absolutamente tranquila de ter dinheiro para a campanha, sendo que ele não aceitou nenhum dinheiro de grandes corporações nem de bilionários. Percebam que, a não ser que o bilionário tenha doado 12, 13 dólares, 30 e poucos, acho que o limite era 50 dólares pelo site. Mas os bilionários que queriam doar muito dinheiro e trocar por favores, Bernie Sanders não aceitou. E é fantástico isso, porque um dos problemas centrais que temos hoje no mundo em relação às eleições é o financiamento privado de campanha e como os financiadores privados controlam os políticos através do financiamento. E o grande exemplo é justamente Hillary Clinton. Hillary Clinton, quando nos anos 90 falou sobre um sistema universal de saúde, defendeu essas ideias e tal, ela era uma primeira-dama que não tinha carreira política. Quando ela foi ser candidata ao Senado americano e recebeu milhões e milhões de dólares das grandes empresas de planos de seguro-saúde, dos hospitais, da indústria farmacêutica, ela mudou completamente o tom dela e passou a defender um sistema controlado pelo setor privado da saúde. E mais do que isso, passou a dizer que era impossível um outro sistema dentro dos Estados Unidos. E nós vemos paralelos claros com partidos de esquerda e de centro-esquerda brasileiros. O PSDB, quando surgiu, era um partido social-democrata, Franco Montoro, Mário Covas, entre outras pessoas. E o PSDB foi fazendo o seu caminho rumo a uma perspectiva de direita, muito em cima do financiamento de campanhas e política de alianças que ele foi construindo. O PT é a mesma coisa. O PT hoje está isolado, está tentando retornar a uma política de esquerda, mas é bom lembrar que o PT realizou várias privatizações, e não porque não tivesse outra alternativa, mas ele realizou várias privatizações porque ele foi colonizado pelo pensamento de direita e através do financiamento das campanhas de pessoas do PT, essas pessoas foram adotando gradualmente políticas que favoreciam o grande capital nacional. Então, nesse particular, Bernie Sanders mostra um caminho fundamental para a independência política, para o político ser independente de defender os interesses, não só defender o que ele realmente pensa, já que você não está recebendo
grandes volumes de dinheiro de nenhum grupo específico, de nenhuma pessoa específica, ele acaba defendendo o que ele realmente pensa, mas também ele ter essa independência do ponto de vista prático, porque quando o político ele se acostuma a ter sua campanha financiada pelas as grandes corporações, ele vira um escravo das grandes corporações. As grandes corporações podem dizer, por exemplo, nas próximas eleições, se você não defender tais e tais políticas, eu vou colocar 10 milhões de reais na campanha do seu oponente e vou tirar você do Senado, do Congresso, da Prefeitura, seja lá do que for. Então, nós vimos aí, nesse advento de Bernie Sanders, um elemento fundamental. Ele conseguiu unificar os movimentos sociais através de causas comuns, ele conseguiu fazer na prática o que Chantal Mouffe e Ernesto Laclau defendem nesse texto que eu vou falar na descrição, colocar o link, a referência e tal. E ele conseguiu uma campanha com financiamento absolutamente popular. Essas são as duas características absolutamente marcantes da trajetória de Bernie Sanders e que eu acredito que servem como grandes lições para uma esquerda brasileira que busca se reinventar depois de uma destruição, né, do pensamento de esquerda e no fortalecimento gigantesco do pensamento conservador e da direita nesse país, né, que está amplamente fortalecido agora por muitos erros cometidos por esses partidos que se diziam de esquerda, mas que foram se corrompendo, foram abandonando seus ideais, passaram a defender apenas políticas focalizadas. Lembrar que políticas focalizadas originalmente eram uma proposta liberal, né? Não é uma coisa que venha da esquerda. As propostas de esquerda sempre foram universalizantes, né? Não que as políticas focalizadas não possam ser úteis ou podem ter um excelente custo-benefício, muitas delas têm, Luz para Todos, Bolsa Família, tem impactos positivos, é inegável, mas elas são insuficientes e você se basear nessas políticas focalizadas e abandonar as defesas de um projeto universalizador, de universalização do acesso à saúde, de expandir a produção cooperativa, uma coisa muito importante que eu vou discutir em outros vídeos. Então, eu entendo que existem muitas lições na campanha de Bernie Sanders e eu vou fazer outros vídeos sobre isso, trazendo essas informações para vocês. Sugiro que pesquisem sobre Bernie Sanders e sobre sua campanha e torço para que a esquerda brasileira tire lições para se reinventar, porque se ela não fizer, ela vai entregar o poder a figuras com traços fascistas, autoritários, ou vai entregar o poder a uma perspectiva ultra liberal que vai, enfim, desmantelar o SUS, que já está fragilizado e subfinanciado, vai desmantelar e reduzir o investimento em educação, favorecendo a expansão do ensino privado, enfim. E quem mais vai ter dificuldades são os mais pobres e a classe trabalhadora desse país, que dependem desses serviços. E isso vai afetar todos nós. Não se enganem, não. A política de transplante do SUS é uma política que afeta todos, porque o SUS praticamente faz todos os transplantes do país. E cirurgias de alta complexidade normalmente são financiadas pelo SUS. Os planos dificilmente pagam os procedimentos mais caros que acontecem. Eles acontecem muitas vezes em hospitais privados, mas são pelo SUS. Então, isso pode sim vir a afetar dramaticamente mesmo a classe média que tem plano, porque tem plano não é garantia de nada. Muitas vezes você tem que lutar na justiça para garantir o seu direito, mesmo daqueles que pagam pelo plano. Esse é um reflexo das distorções terríveis que nós temos no nosso país. Bem, essas lições de Bernie Sanders ficam, e se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse e dá um like ali se você gostou, né? É isso aí. Eu encontro vocês nos próximos
vídeos e vou fazer ainda vários vídeos sobre a trajetória de Bernie Sanders. Até breve.